nós temos lá atrás programa, o plano de leitura da Bíblia para 2 anos. Se você não pegou, pegue lá atrás o seu, para você ir marcando aqui, e quando você terminar, você receber um lindo diploma de que leu toda a Bíblia, ou ouviu, né? Porque tem o áudio disponível dos capítulos do dia, de cada dia, tá? No informativo da igreja, o WhatsApp da igreja, que é informativo, tem lá os capítulos em áudio, para você ouvir. Olha só que beleza, né, irmãos? Então você pode colocar lá e ficar ouvindo, não é? Então nem tem o trabalho, às vezes tem pessoas que têm dificuldade de leitura, né, de concentração, então só ouvindo, é uma bênção. Eu tenho feito isso, irmãos, todos os dias, né? Então eu quero desafiar você a fazer isso, tá? Então está lá o plano de leitura, muitos já começaram, e dá tempo ainda de pegar a turma, né? Dá tempo. Muito bem, Hebreus capítulo 11, versículo 5. Hebreus capítulo 11, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Amém, queridos? A palavra de Deus é poderosa, né? Hoje de manhã nós começamos a falar um pouquinho de Enoque, a biografia de Enoque, que se resume numa frase. Qual? Enoque andou com Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Já pensou se sua biografia fosse resumida assim? Fulano andou com Deus. Que coisa boa, irmãos. Que alvo maravilhoso que nós temos. E eu desafiei o pessoal de manhã a ter esse alvo, esse desafio durante este ano, e que é um desafio para a vida, o mais importante desafio: andar com Deus. Então Enoque, ele não foi um homem de destaque na sociedade, vamos dizer assim, no meio do povo de Deus, não foi um profeta, um sacerdote, um levita, enfim, um juiz. Ele, no meio de uma multidão, no meio daquela genealogia, este destaque para este homem: Enoque andou com Deus. E hoje de manhã nós falamos algumas coisas sobre o que é andar com Deus. Andar com Deus, primeiramente, vimos que é ter comunhão com Ele. Comunhão, relacionamento, intimidade com Deus, ser amigo, amiga de Deus, conversar com Deus, ouvir Deus, falar com Deus. Então a Bíblia está aí, é a palavra do Senhor falando. Quando você abre a Bíblia, quando você ouve a palavra, é Deus falando ao nosso coração. E quando a gente ora, a gente está falando com Deus. Então é possível ter essa comunhão com o Senhor. Vimos também que andar com Deus é seguir no caminho dEle. Não é no caminho qualquer, não é em muitos caminhos. É caminhar com Deus, no caminho de Deus. E o caminho de Jesus, a porta é estreita, não é? O caminho é apertado. E continua assim, hein? Não mudou, não. Tem gente querendo mudar, né? Então, esse é o caminho da salvação. E em terceiro lugar,
vimos que andar com Deus é viver em santificação. Se Deus é santo, 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 andar com Ele, queridos, ninguém pode estar em trevas, ninguém pode estar andando em pecado para andar com Deus. É impossível haver. Essas coisas são opostas, luz e trevas. Então, se queremos andar com Deus, precisamos santificar nossa vida, sermos separados do pecado, do mundo, isto é, dos prazeres pecaminosos. Não se deixar acostumar, né? Paulo fala sobre isso, que às vezes nós temos a tendência de nos conformar com a situação, e nós não podemos fazer isso, tá? Temos que ser transformados. E, por último, vimos que andar com Deus é nunca andar sozinho. Nunca andar sozinho. Se eu estou com Deus, eu posso até algum momento me sentir solitário, mas eu nunca estarei sozinho, porque Deus está comigo, está com você. Então, quem anda com Deus nunca, nunca, nunca andará sozinho. O Senhor estará com ele, mesmo nas lutas e dificuldades que às vezes nós não sentimos. E é nesse momento, nessas horas, nessas experiências, que mais Deus se manifesta na nossa vida, e a gente percebe o quanto Deus nos ama e está conosco. Então, queridos, esse é o desafio. Enoque viveu no meio de uma geração perversa e má, mas ele fez uma opção: andar com Deus, andar acima do nível do mundo da sua época, andar com Deus, renunciar qualquer coisa por Jesus. E eu quero continuar agora, saindo de Gênesis, vindo aqui para Hebreus, que também descreve nos heróis da fé essa experiência de Enoque. Então, em quinto lugar, andar com Deus é estar em boa companhia. Irmãos, existe melhor companhia do que o Senhor? Há vários textos na Bíblia que fala de boas e más companhias, e fala do perigo de más companhias. Precisamos ter cuidado com quem andamos, com quem nos relacionamos. Precisamos ter cuidado, irmãos, com quem abrimos o coração, com os nossos amigos. Quem são os nossos amigos? Precisamos ter cuidado, irmãos. E você sabe muito bem disso, que não é com qualquer pessoa que você pode andar. Não é que você vai se sentir melhor. Não é isso. É você selecionar suas amizades, com quem você anda, com quem você se relaciona. Isso é muito, muito importante. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 33, diz assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Preste atenção, as más companhias corrompem os bons costumes. E lá em Provérbios, o livro que nós estamos estudando na escola dominical, né? Capítulo 13, verso 20, diz assim: quem anda com os sábios será, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Nossos avós ouviram esses versículos
e falaram assim: quem com porcos se mistura? Isso aí está bem gravado, né? Nossos pais ouviram isso e disseram assim: me diga com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Sociólogos acham que nós somos produto do meio. Não é bem assim, não. Há uma influência, mas não é exatamente isso, não. Graças a Deus. Mas precisamos tomar cuidado com as nossas companhias. E esses textos estão aí para nos orientar, para nos alertar com quem vamos andar, com quem vamos nos relacionar. Queridos, quantas pessoas você conhece? Para pensar um pouquinho, hein? Quantas pessoas você conhece que por causa de más companhias tomaram decisões erradas na vida? Por influência negativa de más companhias. Às vezes abandonaram a família, abandonaram a fé, a igreja. Quantas pessoas você conhece que abandonaram a igreja por causa da influência de amigos, de colegas, começaram a andar com certas pessoas, desviaram-se da verdade, começaram a ouvir certas pessoas, desviaram-se da verdade do Evangelho. A influência foi muito forte e as pessoas foram facilmente, muitas vezes, influenciadas. Às vezes é um colega de trabalho, da escola, da faculdade. A pessoa entra na faculdade, que beleza. Tudo que o professor fala é verdade. O que os amigos estão falando é tudo verdade. Às vezes é um namorado, uma namorada. Conhece alguém que se desviou de Jesus por causa de um namorado? Eu conheço muitos. Às vezes é um casamento errado, irmãos. E vocês sabem disso. A influência foi péssima. Em vez de a pessoa trazer o outro para a igreja, o que estava da igreja saiu. Infelizmente, queridos. E a pesquisa mostra que isso acontece mais. É mais fácil a pessoa sair da igreja do que trazer o outro para a igreja. Então nós temos que ter cuidado com as nossas companhias, com quem convivemos, com quem escolhemos, com quem abrimos o coração, para quem eu preciso ter cuidado. Olha o que Apocalipse 18:4 diz falando sobre a Babilônia. Ouvi outra vez a voz do céu dizendo: saiam dela, meu povo, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Saiam do meio dela. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 11, veja o que Paulo diz: mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Olha só. Não se associem, não estejam convivendo no sentido de amizade. É diferente você conviver, porque conviver você não tem como, né? No trabalho, na escola, na rua, na condução, você está convivendo com pessoas. Agora, andar no mesmo caminho, fazer as mesmas coisas, começar a sofrer influência, cuidado, meu irmão, cuidado. Quantas infidelidades no casamento, irmãos, começam com uma conversinha.
com um colega de trabalho. É só elogio, né? É só elogio. Mas tem algo por trás, segundas intenções. E aí foi dando conversa e se relacionando e abrindo o coração. Daqui a pouco está na teia de aranha, está preso. Cuidado com quem você se relaciona. E aqui Paulo diz, eles podem estar até dentro da igreja. Olha só, podem estar até dentro da igreja, porque nem todos que estão na igreja são convertidos de verdade, vocês sabem disso. Os falsos mestres que Paulo tanto combateu estavam dentro da igreja, influenciando os membros da igreja. Ele diz, esses falsos que desviam pessoas da fé, nem comam com eles, não aceitem nem almoçar com eles, nem tomar um café, porque eles têm uma influência satânica. Então, saia de perto deles. É diferente, repito, você ter uma amizade com alguém que não é da igreja, não há problema nenhum. E você sempre tem que ser influenciador e influenciadora, levar a mensagem do evangelho para as pessoas. Então, queridos, quem anda com Deus está em boa companhia. Está em boa companhia, anda com Deus. E aí então precisamos ter esse alerta com quem estamos andando. Outra coisa que quero destacar aqui, que anda com Deus, o que é andar com Deus? Em sexto lugar, é viver pela fé. E aí eu vou lá mais uma vez em Hebreus capítulo 11, verso 5, veja aí. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Eu destaco duas coisas aqui, queridos. A primeira, em relação a viver pela fé, claro. Diz que Enoque obteve bom testemunho. Bom testemunho. Se você voltar um pouquinho no livro de Hebreus, capítulo 11, nesse capítulo mesmo, verso 2, falando dos heróis da fé, introduzindo a lista dos heróis da fé, diz assim, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Bom testemunho. Heróis da fé. E aí quando entra no capítulo 12, depois que termina essa lista aqui, ele começa dizendo, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos o quê? Tão grande nuvem de testemunhas. Pessoas que alcançaram testemunho e que são testemunhas para nós. Elas estão dizendo para nós que vale a pena viver com Deus. Estão dizendo que viver com Deus é viver pela fé. Vale a pena viver pela fé. E aí você vai ter Abraão, Sara, José, Moisés, enfim, vários nomes de pessoas que viveram pela fé, andaram com Deus. Então eles estão dizendo, estão testemunhando de que andaram com Deus, que viveram pela fé, que vale a pena se esforçar para viver pela fé, que esse caminho é o caminho da vitória. Então eles são o quê? Serve de inspirações para nós, de estímulo, porque são testemunhas. Enfrentaram todo tipo de dificuldade. Olha só a vida, irmãos, vale a pena pegar cada herói da fé, ou heroína, né? E ver como eles venceram pela fé.
venceram pela fé. Por exemplo, está enfrentando crise no casamento? Olha como Abraão e Sara enfrentaram crises várias vezes. Enfrentaram crises no casamento deles. Se amavam, não tenho dúvida disso, mas enfrentaram crise. Está com problema com seus irmãos, com seus familiares, dentro da sua família? Olha para José do Egito, como ele enfrentou tudo isso pela fé, a situação toda. Está em conflito com pessoas do seu trabalho, da sua convivência, na igreja, em outros lugares. Olha para Moisés, irmãos. Ah, como Moisés levou pedrada, queridos. Como Moisés foi escorraçado. Quantas pessoas murmuraram contra ele. E ele não desistiu porque tinha convicção plena da chamada de Deus, da missão que Deus tinha entregue nas mãos dele. Tem alguém pisando no seu pé, no seu trabalho, em algum lugar, querendo te destruir? Tem inimigos? Olha como Davi tratou Saul, queridos. Olha só, que homem que teve tantas oportunidades de acabar com o inimigo, mas ele não fez isso não, porque era ungido do Senhor. Davi poupou a vida daquele que tentou tirar a sua várias vezes. Está enfrentando gigantes? Olha como Davi enfrentou, ainda menino, enfrentou o gigante Golias pela fé. Pela fé. Queridos, é só a gente ir olhando esses exemplos para nos fortalecer, nos inspirar. Você imagina a vida de Raabe como foi, queridos? Aquela mulher que era uma mulher da vida, uma prostituta, uma meretriz, e começou a conviver dentro do povo de Deus, no arraial do povo de Deus. Você pode imaginar o que ela passou? Mas ela tinha uma missão, era uma mulher de fé, de coragem. Ah, queridos irmãos, barreiras na vida, muros intransponíveis, olha como Josué agiu. Enfim, vai olhando, irmãos, vai observando como esses heróis da fé e heroínas da fé nos inspiram a enfrentar nossas lutas e dificuldades, que viveram pela fé, alcançaram bom testemunho. Você é um bom testemunho? As pessoas podem ver que você é um bom testemunho? É uma boa testemunha de Deus, de Jesus. E a outra palavra que eu quero destacar aqui ainda nesse ponto é agradar a Deus, né? Obteve bom testemunho de que havia agradado a Deus. E o verso 6 completa esse raciocínio, veja aí, né? Hebreus 11, 6. De fato, depois que falou de Enoque, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, Enoque é um exemplo de que sem fé é impossível agradar a Deus, por dois motivos, diz o texto. Olha aí, tá? Duas coisas para se aproximar de Deus. Primeiro, tem que crer na sua existência, e precisa crer que Deus é generoso para abençoar. Ele jamais vai deixar de abençoar.
crê na existência de Deus e na generosidade de Deus. Ele recompensa os fiéis, aqueles que andam com Ele e que vivem pela fé. Então, somente assim, irmãos, podemos viver pela fé. Só podemos agradar a Deus e alcançar bom testemunho para aqueles que estão nos olhando. Quais são as duas palavras que mais se repetem em Hebreus 11? Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. A sua fé vai determinar, não que você determine, tá? Entenda a minha palavra. A sua fé vai determinar o que Deus vai fazer na sua vida. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida, Ele fará através da fé. Preste atenção nisso. Tudo o que Deus pode e quer fazer, Ele fará pela fé. Quando Jesus curou dois cegos, Jesus disse uma palavra interessante lá em Mateus 9:29, que lhe seja feito conforme a fé de vocês. Olha só, que lhe seja feito conforme a fé de vocês. Por que certas coisas Deus não faz na nossa vida, irmãos? Está faltando fé, irmãos. Fé de gogó não resolve. Está faltando fé, queridos. Pela fé, nós experimentamos o sobrenatural de Deus. Os impossíveis para os homens, mas tudo é possível para... Foi Jesus que disse isso em Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Ai, irmãos, não é o pastor Tadeu que está dizendo isso não, irmãos. Ai de mim. Jesus está dizendo, tudo é possível ao que crê. A fé é a chave para as orações respondidas, para você obter a resposta de Deus. Mateus 21:22, tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Irmãos, isso está na palavra de Deus, queridos. Tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Então a fé é a base para Deus fazer milagres na nossa vida. Para Deus operar na nossa vida, queridos. A Bíblia diz que lá em Mateus 13, que em Nazaré, Jesus não fez muitos milagres, por quê? Por causa da incredulidade deles. Então, quando a gente crê, queridos, milagres acontecem. Você duvida? Então creia, passe a crer, e você vai ver que as coisas vão acontecer. A Bíblia diz que a fé nos faz vitoriosos na vida, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como é que eu vou vencer o mundo? Pela fé, só pela fé, queridos, é que eu posso vencer. 1 João 5,14. E diz mais em Romanos 14:23, que falta de fé é pecado.
A incredulidade é pecado. Então, como é que eu vou viver pela fé se eu estou duvidando? Tiago, capítulo 1, diz: se você duvida, meu amigo, olha, você está aqui nem a onda do mar, indo para lá. Se você duvida, nem ora, nem precisa orar, porque você não vai receber. Você não vai receber. Duvidou, já era. A fé, Hebreus 1:11, é o que? A firme convicção. Irmãos, firme convicção, a certeza das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. Certeza, convicção. Isso é fé, queridos. Não é algo que, pensamento positivo, fé na fé. Não, nada disso, queridos. É fé no Senhor. Fé no Senhor, naquele que pode operar e tem poder e quer operar. Enoque, pela fé, andou com Deus, agradou a Deus, recebeu o testemunho de Deus. Irmãos, hoje, a maioria das pessoas, a maioria está querendo que a sua vontade seja feita. Irmãos, é exatamente isso. Em vez de agradar a Deus, querem que Deus agrade a pessoa. A vontade de Deus tem que ser feita na terra, e aí a pessoa quer que a vontade dela, na terra, se faça no céu. Não é isso que a Bíblia diz, irmãos. Eu tenho que agradar a Deus. Se eu quero andar com Deus, eu preciso agradar a Deus. Eu preciso satisfazer a vontade de Deus. E é isso, exatamente isso. Quando eu renuncio à minha vontade e procuro fazer a vontade de Deus, vem a realização. O que é vida e vida abundante. Quando eu centralizo o meu eu estou me distanciando de Deus, da vontade de Deus. Mas quando eu renuncio a minha vontade pela de Deus, aí tudo muda, irmãos. Tudo muda. Se o meu coração estiver cheio do meu eu, do meu ego, não tem espaço para o Espírito Santo, irmãos. Já está cheio. Não pode ser mais cheio, já está. Por isso que Filipenses 2 diz que Jesus se esvaziou, sendo Deus. Se esvaziou. Nós temos que nos esvaziar. Mas repara que muitas músicas que nós cantamos está centralizando o ser humano. Pode ter certeza. O centro é o ser humano. É o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. São os meus sonhos. Não que você não possa ter sonhos. Claro que pode. Desde que você sonhe os sonhos de Deus. Aquilo que Deus quer para você. Porque a vontade de Deus é o quê? Boa. É verdade. Então está aí. É por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O segredo está aí, irmãos, para nós andarmos com Deus e vivermos pela fé. Por último, andar com Deus é ter certeza que passará a eternidade com Ele. Volte aí, não precisa voltar não, bota o telão aí, 5:24. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si.
Hebreus 11, parte 5a, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado. Aí na sua tradução pode estar assim, trasladado, aquele que Deus tomou, levou. Vamos conosco. Igual uma garotinha quando chegou da escola dominical, com o pai, a mãe não tinha ido, né? Porque estava passando mal, não estava legal, né? E aí quando ela chegou, eu, minha filha, o que você aprendeu na escola dominical? Ah, mamãe, eu aprendi sobre Enoque. E aí, o que você aprendeu? Eu aprendi que Enoque estava andando com Deus. Eles andaram, foram longe andando. Aí chegou uma hora que Deus falou assim: Enoque, você está perto da minha casa. Vamos ficar aqui comigo direto. Venha, vamos morar comigo. E aí ela né, no seu entendimento, ela se expressou assim: vem Enoque, vem morar comigo. E é exatamente isso, irmãos, não é diferente não. Deus disse: vem Enoque, está na hora. Quem foi o outro que Deus levou? Elias. Levou num? Não foi numa carruagem, não? A carruagem de fogo separou quem? Elias e Eliseu. Mas não é interessante, não vou tratar disso hoje não, mas não é interessante isso, irmãos? E você lembra que Eliseu estava colado, Deus mandou, cola com esse homem aí, sua companhia, anda com ele. Vou para lá, vou para cá. Eu também vou. Você vai para, eu vou também. Mas você vai? Eu vou também. Chegou uma hora que Deus estava na hora de subir, e aí Deus separou os dois com a carruagem de fogo. E aí num redemoinho Elias subiu. Meu irmão, você não vai na hora que você acha e pensa. O ministério de Elias tinha terminado. Meu servo, vem agora. Eliseu estava começando, era o substituto. Você vai continuar, então sai daí, vai para lá. Você só vai quando Deus quiser. Não tem nada que aconteça que leve você deste mundo. Nenhuma ameaça, nenhuma bala perdida, nenhuma doença, nenhum vírus, nada. Só quando Deus diz: vem meu servo, venha minha serva, está na sua hora. E aí, queridos, olha só, Enoque andou com Deus, andava com Deus, e Deus o levou. A morte não muda a companhia daquele que anda com o Senhor. Não muda. Está andando com o Senhor aqui? Você vai andar com Ele. Não está andando com o Senhor aqui? Pode tirar o cavalinho da chuva, meu irmão. Deus vai dar um jeitinho lá na hora. Não vai não. Quem caminha com o Senhor aqui na terra, continuará caminhando com Ele no céu. Agora, se não caminha com o Senhor, não tem jeito. Romanos 8, depois você lê Romanos 8, a partir do verso 31, né? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem certeza que ao partir deste mundo, você vai estar com o Senhor? Você tem certeza?
Existem muitas pessoas enganadas com a vida após a morte. Muitas. Vou falar de alguns equívocos, rapidamente. Primeiro, reencarnação. Tem gente que acha que a pessoa vai ter sucessivas reencarnações, vai morrer, vai voltar para melhorar seu comportamento, né? Ainda não pôde ir, então vai, volta, nasce em outra, e assim vai continuando. Não é isso que a Bíblia diz. Hebreus 9:27, aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está ordenado, determinação de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você só tem uma vida aqui nessa terra. Você só tem uma oportunidade aqui. Não vai ter outra, não. Então, enquanto você tem vida, enquanto você pode, você tem que viver com sabedoria. E não há sabedoria maior do que andar no temor do Senhor, andar com o Senhor. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida abundante, vida feliz, vida realizada, vida plena, mas só em Jesus. Só em Jesus nós podemos ter essa vida aqui, enquanto a morte não chega. E aí, meu irmão, é a única oportunidade, não tem mais jeito. Então, pense bem, reflita sobre isso e tome uma decisão na sua vida. O segundo equívoco que eu quero mencionar, tem gente que fala assim: morreu, acabou. Você não é um animal irracional, não é um mosquito que você faz assim, uma formiga, acabou. Ou qualquer outro animal. O lema de muita gente é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então vamos aproveitar de tudo, porque morreu, acabou. Não. Não é assim, não. Veja o fim lá de Eclesiastes, que Deus fala, né? É temor ao Senhor, o resumo de tudo. Tudo aqui é vaidade, hein, gente? Tudo aqui é vaidade. É correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Tudo é vaidade. O fim de tudo, o resumo de tudo é o quê? Tema a Deus e guarda seus mandamentos. E diz mais: porque Ele trará juízo. Cada um terá que prestar contas a Deus. Cada pessoa. Mas morreu, acabou? Não, porque você é eterno. Você tem uma partícula de Deus. Você foi criado que a imagem e semelhança de Deus. Tá? Mas Deus colocou em você outro poder. O poder de decidir. Chamado o quê? Livre-arbítrio. Você escolhe. Deus não fez robôs. Você decide. Deus não te obriga. Você que tem que escolher. E você escolhe enquanto está aqui. Enquanto tem vida. Nós não sabemos o dia nem a hora que vamos partir. Você sabe? Não sabe. Não sabe. Outro dia um irmão estava me falando, eu nem sabia que a situação foi tão difícil para ele. Ele disse: pastor, eu estive com o pé na cova. Jovem, eu pensei que eu ia morrer. Não só eu não, os outros também, os médicos, que eu ia morrer. Eu estive próximo.
mas Deus me puxou. Foi Deus, ele diz, foi Deus. Você sabe o dia de amanhã? Não sabe. Então, você não tem garantias. Ah, pastor, eu acho que eu vou viver muito tempo ainda, sou novo, né? Sou adolescente, sou jovem, sou isso, estou com a saúde de ferro. Pensa assim não, meu irmão, pensa assim não. Você não sabe o dia de amanhã. O pastor está ameaçando? Não. Está faltando medo? Não. Estou sendo realista. É assim. Olhe o que está acontecendo ao seu redor. Olhe. Então, preste atenção no que a Bíblia diz. Outro equívoco: achar que os vivos podem fazer alguma coisa pelos mortos e os mortos pelos vivos. Jesus contou uma parábola. Qual parábola? Do rico e de Lázaro, para dirimir essas questões. Não há comunicação entre mortos e vivos. É impossível haver essa comunicação. Leia a parábola. É impossível de um lugar passar para o outro da eternidade, quando você partir. Daqui passar para lá, de lá passar para cá. Não pode. Não pode enviar mensagem, comunicação, não pode. Lá tem quem? Moisés e os profetas, isto é, a palavra de Deus. Lá na terra, eles têm a palavra. Está aqui a Bíblia para te orientar. Então, meus irmãos queridos, não fique achando que alguém vai te ajudar depois de morto, ou você vai ajudar alguém depois de morto. Isso aí aconteceu muito lá em 1500 e pouco, na época da reforma, né, das indulgências. Vocês lembram que eu falei aqui no dia 31 de outubro, dia da reforma? A compra do perdão dos pecados, a compra da salvação. A pessoa comprava o documento, perdão dos seus pecados que tinha cometido, os pecados que estavam cometendo e os pecados que iam cometer ainda. Estou aqui com meu diploma, aqui, posso fazer o que quiser, já estou tranquilo. E podia comprar também para quem tinha partido. Se você comprar esse documento, pagar por ele, quem partiu vai sair lá do purgatório, do inferno, onde tiver, e vai para o céu, se você tiver o documento. E esse foi um dos motivos que Lutero se revoltou. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Não tem escapatória. Irmãos, a outra coisa que está, esse equívoco está junto com o outro, né? Não existe dois lugares na eternidade. Céu e inferno, não. Tem outro? Não. Tem um do meio, para aquele que foi mais ou menos? Será que tem? Pastor, eu não fui muito por aqui, nem muito por aqui, eu fui pelo meio. Está ferrado. Está perdido, meu irmão. Quem ficou em cima do muro está perdido. Porque não foi para um lado nem para o outro, não se decidiu. Está perdido. Não há purgatório, irmãos. Não existe outro lugar, só céu e inferno. Mateus capítulo 25, Jesus está falando, né, da sua volta, o seu sermão escatológico. Ele fala assim no verso 34, Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mas o verso 41,
diz assim: então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: afastem-se, malditos. Olha só, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Na volta de Jesus, irmãos, você acha que vai demorar ainda? Podemos estar muito enganados. Meus irmãos, a volta de Jesus está próxima. Quando Jesus voltar, vai haver uma separação. Ele vai separar. Fica aqui, fica aqui. Quem é ovelha vai ficar comigo aqui. Não tem jeito. Não tem mais ou menos. Você rejeitou o convite. Você teve muitas oportunidades, mas não aproveitou. Você não quis andar com Jesus. Você não quis se arrepender dos seus pecados, renunciar a este mundo de prazeres. Você não quis, então, agora está decidido. Vocês renunciaram, vocês creram, vocês aceitaram, então, vocês vão receber a herança que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Separação, irmãos. E aí, esse dia, queridos, esse dia, quando você olhar, a gente não tem muitos detalhes, né? Mas imagina você de um lado do direito de Jesus e você olhando lá para o outro lado. Ih, gente, meu filho, minha filha, ai, meu pai, minha mãe, a minha esposa, meu marido. Não tem jeito. Não tem jeito, teve oportunidade. Não adianta agarrar na perna, na roupa, não adianta. Não adianta. Nós temos oportunidade, irmãos, enquanto temos vida. E aí, nós escolhemos para onde queremos ir. Para o céu ou para o inferno. Tem gente que acha que isso é lorota, é isso, é aquilo. Está na palavra de Deus. Tá? Está na palavra. E eu encerro com um equívoco que é minha interpretação, eu sei de muitos teólogos, né? Em relação ao fim, tá? É minha interpretação, a interpretação que eu adoto, como interpreto a palavra de Deus. Isto é, tem gente que acha que depois que Jesus voltar, ainda terá mais uma oportunidade. Jesus vai inaugurar o milênio, vai reinar aqui na terra e tal. O milênio já está acontecendo, irmãos. Comemoramos o Natal, a chegada de Jesus. É o tempo que ele veio, aqui na volta de Jesus, encerrou. É o milênio. Se qualquer pessoa não aproveitou esse tempo, longo, não vai ter outra oportunidade. Acabou. Lembra da Arca de Noé? E Jesus falou isso, citou esse exemplo, que Noé entrou com a sua família na arca, e Deus, fechou a porta. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus voltar, a porta será fechada. Preste atenção. A porta da graça de Deus será fechada. E ninguém pode abrir. Ninguém
pode abrir. Quando Jesus vai voltar? Não sei. Pode ser hoje, amanhã. Pode ser daqui a 100 anos. Pode. Não sei. Mas eu prefiro estar preparado. Viver com Jesus. Andar com Jesus. E estar preparado para a sua volta e para a morte. A qualquer momento. O Senhor pode me chamar. Venha. Pode vir. Você gostaria de ir? Já? Não, pastor, por enquanto não. Eu estava em casa meditando, né? Eu pensei assim, se Enoque falasse assim, ô Senhor, não me leva agora não, eu tenho uns assuntos para resolver ainda. Eu tenho uns negócios aqui, uns assuntos pendentes que eu preciso resolver. Já pensou se ele falasse isso? Não, estou preparado, Senhor. É para ir agora? Maranata, vamos lá. Você está preparado para Jesus? Para dizer, Maranata, vem, Senhor Jesus? Resolva, você tem que resolver, irmão. Conserte sua vida de acordo com a palavra de Deus. Tome uma decisão de andar com o Senhor hoje, agora. Viver em companhia dEle, viver pela fé, ter a certeza de que ao passar pela morte, ou enfrentar a volta de Jesus, você estará com o Senhor para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Eu quero desafiar você a tomar uma decisão hoje. Curve sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Você tem certeza da sua salvação? Absoluta certeza? Você está preparado para partir? Se a morte chegar a qualquer momento, ou se Jesus voltar a qualquer momento, você está preparado, você está andando com Deus. Eu quero desafiar você a tomar uma decisão. Não é decisão comigo não, meu irmão, minha irmã. É decisão com Deus. Com Deus. Você gostaria de hoje entregar totalmente a sua vida a Jesus e dizer, Senhor, eu quero ter essa certeza de vida eterna. Eu quero receber o perdão dos meus pecados. Eu quero ter uma vida diferente. Minha vida não está legal. Não estou desfrutando de uma vida abundante, não. Tem algo faltando. E eu lhe peço que preencha isso, Senhor. Eu quero ter essa vida abundante. Eu quero ter certeza de salvação, de vida eterna. Eu quero caminhar com Jesus. Você quer tomar essa decisão nesta noite? Ou a decisão de fazer esse propósito? Pastor, eu quero fazer esse propósito de esse ano andar com Deus. Eu andei em muitos caminhos. Eu fiz coisas que não deveria fazer. Eu não estou caminhando legal na vida cristã. Eu preciso andar com Deus. Eu quero fazer esse propósito hoje de ter uma vida de caminhada com o Senhor. Enquanto a igreja está orando, você faz uma dessas duas decisões. Levante sua mão onde você está, em nome de Jesus. Enquanto a igreja está orando por você, você está fazendo essa decisão? Deus te abençoe, jovem. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém que quer fazer essa decisão? Deus te abençoe, jovem. Amém. Deus te abençoe também, jovem.
Há mais alguém que quer fazer essa decisão? Deus te abençoe, querido. Deus abençoe aqui embaixo, Deus te abençoe aqui embaixo. A igreja está orando por você, continua orando, meu irmão. Há mais alguém que quer dizer: Senhor, eu quero. Deus abençoe aqui, jovem lá em cima, aquela jovem. Há mais alguém que quer fazer essa decisão de caminhar com Deus, de colocar a vida nas mãos de Deus? Levante sua mão agora em nome de Jesus, enquanto toda a igreja está orando por você. Há mais alguém? Só levantar sua mão e depois abaixar. Quero orar por você. Deus abençoe, jovem. Deus abençoe você também, senhora. Há mais alguém? Aqui, Deus abençoe essa menina aqui, ó. Deus te abençoe, querida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós vamos cantar. Depois a gente vai orar. Você pode ficar de pé. Eu quero desafiar você que levantou a mão ou não levantou e quer tomar uma decisão de seguir a Jesus. Pastor, eu quero forças para caminhar com Jesus, para andar com Deus. Vem aqui, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Pode vir. Se você está tomando essa decisão de... Você até já é crente, já tomou sua decisão, mas você quer confirmar isso, quer andar com o Senhor esse ano, caminhar com Deus. Então vem aqui. Você que levantou a mão lá em cima, vem, desce aqui por favor. Eu vou te esperar para a gente orar juntos aqui na frente. Não precisa ter vergonha não, meu irmão. Vem aqui em nome de Jesus. Vamos lá, vamos cantar. E você pode deixar o seu lugar e vir. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, minha querida.
voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus